Chegou a hora de analisar o signo de Capricórnio aqui no Academia Astrológica e identificar quais são as características positivas desse signo que você pode colocar no seu dia a dia para ter os melhores resultados dentro do setor onde tem esse signo no seu mapa. E também identificar quais são as características negativas que podem estar gerando problemas para você no dia a dia sem que você perceba que estão sendo originadas de Capricórnio. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica, e eu estou fazendo essa série de vídeos para a gente analisar de forma terapêutica o comportamento, as energias dos signos. Isso serve para todo mundo, independente se você tem Sol, Lua, Ascendente em Capricórnio, Sagitário. Em algum lugar do seu mapa existe um signo que comanda algum setor. Então você pode estar tendo problemas naquele setor ali e não saber que tipo de atitudes ou energias colocar dentro do seu dia a dia para poder dar um alimento mais correto para aquele setor ali, tá? Então, independente se você tiver Sol, Lua, Ascendente em Capricórnio, desse vídeo, por exemplo, assiste até o final, porque pode ter um setor na sua vida que está sendo atrapalhado por essas energias e você não viu isso ainda, tá? Já vou deixar um recado aqui no começo do vídeo já. Esse aqui é o terceiro ou quarto começo de vídeo que eu estou fazendo e eu estou chamando insistentemente Capricórnio de Sagitário. Então, toda vez que eu falar Sagitário nesse vídeo, eu estou querendo dizer Capricórnio, tá? Porque eu estou atrapalhado hoje, porque a gente está com Mercúrio retrógrado ainda. Bom, olha só. O signo de Capricórnio é o que a gente considera o signo velho, né? Pelo menos de uma forma, de uma brincadeira que a gente fala por aí, né? O Capricórnio nasceu velho. Quando eu dou aula e ensino sobre Capricórnio, eu costumo falar para os meus alunos que o Capricórnio é o grande exemplo, é aquele filme Benjamin Button, sabe? Antigo. Ele é antigo para as pessoas que são novas, né? Para mim ele é novo. O filme tem o personagem lá que nasce velho, ele nasce velho mesmo, fisicamente ele é velho e ele vai rejuvenescendo ao longo da vida até morrer bebê. Então é um filme lindo, é um filme muito, muito legal, vale a pena assistir. E aquilo simboliza muito como é a energia de Capricórnio. As pessoas de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, ou que tem Saturno muito forte no mapa, por exemplo, elas são expostas a grandes provas logo no começo da vida. Ou elas ficam sozinhas muito tempo, ou elas têm que cuidar da mãe doente, ou elas têm que começar a trabalhar muito cedo, ou elas têm que cuidar dos irmãozinhos, ou ela tem que ficar sozinha cuidando de si mesma durante muito tempo. E isso faz com que elas tenham um senso de responsabilidade muito intenso e muito pesado ao longo da vida. Então, logo nos primeiros anos, eu digo aí um pouquinho, talvez até a primeira metade da vida, que é ali mais ou menos nos 42, 43, entre os 40 e 45 anos, essas pessoas têm uma tendência a usar essa energia capricorniana de uma forma muito densa. Elas se cobram muito, elas têm muito senso de responsabilidade, elas sentem muita culpa sobre as coisas, então elas acabam se esforçando muito para poder alcançar todas as metas e objetivos que aparecem para elas ali. Elas podem ter tido uma vida onde ficaram ouvindo constantemente que a vida não é brincadeira não, viu? A vida, para você conquistar qualquer coisa, você tem que se esforçar muito. E isso pode ficar muito óbvio para elas, porque se você é uma criança de 4 anos que o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, tudo que você consegue fazer é se esforçar muito para pegar algum alimento, porque não tem ninguém por perto. Ou se tem, não cuida de você o suficiente para ter todo o amor que a gente normalmente tem. Não é à toa que Capricórnio é o signo oposto de Câncer, né? Que Câncer é o grande símbolo da nutrição, inclusive a nutrição excessiva, o excesso de proteção. O Capricórnio é o contrário, é onde a gente tem falta de proteção, restrição sobre a proteção dos pais, né? A gente tem um isolamento dessas figuras, onde eu olho para essa questão de vida, o meu dia a dia, e a única coisa que eu consigo ver é que eu preciso me esforçar para poder fazer algumas coisas e sobreviver, porque tudo depende só de mim. E se eu não fizer, dançou, não vai sobrar nada de mim. Então eu tenho que ter muito esforço nesse sentido. E aí, como eu estava falando a respeito do filme, né, chega num determinado momento da sua vida onde você começa
a avaliar essas coisas e se perguntar se você precisa ser tão sério. Se você precisa ser tão carrancudo, sabe? Se você precisa estar tão fechado e tão orientado só para a conquista dos objetivos sociais, financeiros, profissionais. Será que não tem coisas na vida que são mais leves e que eu possa aproveitar isso? E aí a gente começa a perceber que sim. E se você começa a perceber que sim, provavelmente você vai ter que fazer um esforço para abrir mão de tantas responsabilidades. E isso pode ser um baita de um desafio, isso pode ser muito difícil. Deixar de lado um pouco tanto peso que tem dentro de você. Isso é muito complexo, porque isso vai estar muito enraizado lá no fundo da essência da pessoa. É um pouco mais difícil de olhar para a vida de uma forma mais leve se você tem um passado que te exigiu tanto, que te cobrou tanto. Afinal de contas, né, olha só, eu já tive cliente que começou a trabalhar com posicionamentos de Sol, Lua e Ascendente. Não os três ao mesmo tempo, né, mas variando dos três. Eu já tive cliente que começou a trabalhar com 9 anos de idade. Eu já tive cliente que com 14 anos sustentava a casa, fazia escola, trabalhava e sustentava a casa. Eu já tive gente com posicionamento de Capricórnio que a mãe faleceu e aí o pai teve que tomar conta, só que aí o pai vivia o dia inteiro trabalhando, aí a pessoa tinha que ficar com a avó. Então, e eu também tive clientes em que o pai e a mãe precisavam trabalhar porque era uma vida difícil e aí essa pessoa tinha que ficar em casa e alimentar os irmãos, cuidar dos irmãos. Tinha outros 3 irmãos mais novos e ela tinha que alimentar esses irmãos. Só que o detalhe é que a pessoa tinha 8 anos. Também teve gente que não teve essa falta, né? O pai e mãe saindo sempre, mas, por exemplo, tinha a lua em Capricórnio, onde a mãe era muito severa e que agora que a criança chegava da escola, o que ela ouvia, ela falava assim, não, primeiro você vai fazer o seu dever de casa, depois você vai arrumar seu quarto, depois você vai dar banho no seu irmão, depois você vai me ajudar com a janta, aí você vai comer e aí depois, se sobrar tempo, você vai brincar. Então, tem uma pressão muito grande sobre você precisa ser adulto muito rápido. E isso gera internamente um bloqueio com as coisas mais leves da vida, né? Com as coisas mais flexíveis, divertidas, né? Onde eu posso mostrar amor, onde eu sou cuidado, né? Então, ao longo da vida, a gente tem que começar a se expor com essas coisas, a se expor a situações mais leves e mais diferentes, apesar de ouvir a vozinha de Saturno lá no fundo da cabeça falando que você não devia estar passando esses 15 minutos se divertindo com alguma coisa que você gosta, porque você poderia estar fazendo alguma coisa produtiva. Isso é extremamente tóxico, é o lado negativo de Capricórnio que te obriga a fazer alguma coisa produtiva sempre o tempo todo. E a gente não pode ser desse jeito porque a gente é doente, a gente fica doente emocionalmente, fisicamente, né? O Capricórnio ele está intimamente ligado com Saturno, que é o regente dos ossos, dos ligamentos. As pessoas de Capricórnio não alcançam a ponta do pé, elas têm problema de coluna, né? Elas estão sempre muito duras, a musculatura, tudo muito tenso, né? A pessoa fica muito dura, muito rígida com si mesma e com todo o resto do mundo. E isso provoca uma série de problemas de dificuldade, de relacionamentos externos não se fala, interno é pior ainda, né? Então, na hora que a gente começa a lidar com questões terapêuticas para Capricórnio, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é criar a consciência de que a responsabilidade sobre a minha vida implica ou incide sobre todas as áreas, inclusive a área da diversão, a área do relaxamento. Isso tem que fazer parte, né? O cuidar da saúde faz parte da energia capricorniana, porque isso é assumir a responsabilidade sobre o seu bem-estar, a sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. E não é ter cargos muito altos em empresas super importantes e ganhar 70 mil reais por mês e ter um carrão que vai fazer com que você seja bem-sucedido, meu. Bem-sucedido é quem é feliz dentro de todos os aspectos da própria vida. E cuidar da saúde emocional e da saúde física também é assim. Ou seja, você vai ter que ir na academia, você vai ter que ter um hobby, você vai comer direito, você não vai trabalhar 12 horas por dia, porque não precisa, pelo menos não todos os dias da sua vida dos últimos 10 anos.
E aí você começa a ver que esse excesso de energia profissional, de muita exigência de Capricórnio, era um fator até de esconder outras questões emocionais que são muito mais difíceis de lidar porque não existe aquela habilidade. Os signos de terra, especialmente Capricórnio e Virgem, eles estão ligados muito com a capacidade de produzir coisas materiais e pragmáticas. Eles têm menos habilidade de lidar com o que é subjetivo e emocional. Por isso que a gente tem uma sobrecarga da energia profissional. Porque ali é mais fácil. Ficar dentro da zona de conforto, mesmo que seja altamente estressante, ainda é uma zona de conforto, é mais fácil do que você se dedicar algumas horas na terapia para tentar entender por que você está tão angustiado. E não é por causa do orçamento da empresa. É porque é um relacionamento antigo, questões de infância, relacionamento com o pai, a distância da mãe, o que é? Então essa investigação é uma coisa que é bastante importante. Capricórnio representa do lado negativo muita cobrança, excesso de responsabilidade, muita tensão, muito estresse, muita rigidez, muita frieza. Analisa a sua vida, vê onde que isso acontece. Pode ser com os amigos, pode ser com os irmãos, pode ser com a família, pode ser com um monte de coisas, né? Pode ser com você mesmo. Se você identifica isso, comece a trabalhar do sentido oposto, que é relaxar um pouco com essas questões. Óbvio que isso não é tão simples, porque todos os mapas são absurdamente complexos, você precisa olhar toda a composição de planetas, os aspectos, as casas. Então, essa aqui é só uma dica para você prestar um pouquinho de atenção no seu dia a dia e ver como que você pode melhorar isso, tá? Quer saber como é que funcionam as sessões de terapia astrológica? Entre em contato comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você me chamar no WhatsApp. Todo mundo que quiser fazer mapa natal e previsões até dia 31 de dezembro de 2023 vai ganhar de presente uma sessão de terapia astrológica, de presente mesmo, de coração, de presente. Para a gente poder conversar sobre as suas questões, você ter um espaço para falar sobre isso e ver se eu consigo te ajudar a achar algum caminho dentro das suas tensões, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo é Aquário, o mais simplesinho de todos. Não, mentira, não é o mais simplesinho de todos, muito pelo contrário. Até o próximo vídeo. Beijo.